Gente, essa é a parte 2 do vídeo. A parte 1 vocês vão encontrar na descrição e aqui na tela em algum lugar. Então vamos continuar o que a gente conversou no primeiro vídeo. E o que podemos esperar da Cersei na 7ª temporada? A aliança dos Lannisters com os Tyrell foi uma grande jogada do Tywin com o Midinho, porque resolveu todos os problemas que Porto Real estava enfrentando no final da 2ª temporada. A aliança trouxe uma vitória contra Stannis, que já estava ali praticamente dentro de Porto Real, trouxe suprimentos para a cidade, que já estava à beira de uma guerra civil por falta de alimentos, e também garantiu que os dois maiores exércitos, as duas maiores forças de Westeros, estivessem juntas e defendendo a coroa. Então foi uma grande jogada política que o Tywin, juntamente com o Midinho, montou, e que agora a Cersei destruiu totalmente, sem nenhuma chance de recuperar esse apoio. E agora, se você vê, a Cersei está no centro e cercada de inimigos. Ela não tem apoio de nenhuma outra casa. E a gente agora vai analisar como está esse cenário, esse jogo de tabuleiro aí onde a Cersei se enfiou, esse jogo de xadrez. Se vocês verem, ela está bem no centro, em Porto Real. Ela deveria ter o apoio das Terras da Tempestade. Só que esse apoio a gente não sabe como vai estar. A Casa Baratheon, na série, ela foi totalmente exterminada, porque todos os herdeiros e líderes morreram. Robert Baratheon, Renly Baratheon, Stannis Baratheon, todos os filhos bastardos, mas oficialmente Baratheon de Robert, Joffrey e Tommen também morreram. Então não existe mais a Casa Baratheon na série, ela está totalmente eliminada. Ela não tem como ter apoio ali. Com certeza deve existir algum exército, algumas casas que ainda mantêm soldados, mas não dá para saber a quem essas casas vão apoiar, como elas vão se organizar agora que não existe mais ninguém que domine aquela área, porque a Cersei não é Baratheon, ninguém vai respeitar ela só porque ela é a rainha que destruiu tudo. Ao norte, a situação dela está ainda pior. Ao norte, ela vai ter todo o norte que está com Jon Snow e os Stark, e com certeza não irão apoiar ela. E também tem o Vale Arryn, que está apoiando Jon Snow também. Então ela não pode esperar nenhum auxílio de Midinho ou dos Arryn, do Ninho da Águia. Ela também está completamente sozinha naquele sentido. A oeste, ela vai ter as terras fluviais, que são da Casa Tully, mas que foi totalmente destruída também. Ela vai ter também a terra dos Lannister, que é o único exército que ela tem, mas que eles também, como sabemos, estão numa situação bem difícil, porque enfrentaram uma guerra longa com os Tully e com as outras casas, e vão estar todos ali em Porto Real, mas não é nenhuma garantia de que ela vai conseguir vencer. E ao sul e a sudoeste, ela vai ter aí todos os seus inimigos reunidos. Primeiro, os de Dorne, ao sul, que além de odiarem a Cersei, já se aliaram com Daenerys e com os Tyrell para atacá-la. E no outra ponta temos aí a Campina, que é da Olenna Tyrell, que está com sede de vingança, e com certeza ela não vai conseguir fazer nenhum acordo de paz ali com os Tyrell. E é a maior força que existe hoje lá em Westeros, porque eles são os mais ricos. Com certeza tem o maior exército e tem comida, que Cersei não vai ter. E para completar, tá vindo aí a frota de Daenerys, com seus Imaculados, com seus dragões, com seus Drotrax e todo aquele exército, e ainda com o apoio de alguns dos Homens de Ferro, estão vindo para atacar a Cersei pelo mar. Talvez a gente veja o pai do Sam, o Randyll Tarly, comandando tropas pelo chão, tropas Tyrell, que é uma coisa que meio que acontece nos livros, que o Randyll Tarly, ele assume muito o exército Tyrell, ele meio que assume como o homem forte do exército daquela região ali. E talvez a gente veja esse personagem agindo dessa forma. É até uma curiosidade, não sei o que o Randyll vai fazer agora que o Manso Tyrell morreu. Ele com certeza vai ouvir os comandos da Olenna Tyrell, mas eu não sei como ele vai lidar, se ele vai atrás do Sam para recuperar a espada, se ele vai avançar para Porto Real. Talvez essa tragédia em Porto Real faça o Randyll esquecer um pouco o Sam e a espada e resolver essa confusão lá, essa guerra que está acontecendo. Mas se a gente pensar, existe apenas uma casa que ela poderia pedir apoio se soubesse, que é, na verdade não a casa, uma região, que é ali as Ilhas de Ferro. A gente não sabe o que o Euron Greyjoy vai fazer agora, porque a Daenerys está com os Greyjoy, o Tyrion e a Asha, e com certeza não vai apoiar o Euron. Então o Euron tem uma opção que talvez fosse apoiar a Cersei, de repente propor a ela um casamento, alguma coisa, e tentar destruir a frota ali de Daenerys no mar ainda. Isso é um perigo real, porque ele está fazendo 1000 navios. 1000 navios demora pacas para construir. A gente viu ali Ragnar dos Vikings, levou 4 anos para fazer sua frota. Mas a gente sabe que a noção de tempo em Game of Thrones está um pouco acelerada demais. Então de repente o Euron pode aparecer e tentar guerrear com a Daenerys ainda no mar. E os Homens de Ferro são os melhores guerreiros
em guerras marítimas, né, em guerras no mar. Eu não sei se o Euron vai ter a inteligência de tentar tecer essa teia política, falar com a Cersei, propor uma aliança e tal. É uma possibilidade que existe. Há um outro inimigo muito perigoso que a gente está esquecendo, que é o Banco de Ferro de Bravos. A gente sabe que Tywin já estava devendo ao Banco de Ferro, a coroa já devia ao Banco de Ferro desde a primeira temporada, e há um ditado muito comum em Bravos, que é: o Banco de Ferro recebe o que lhe é devido. Então, eles vão cobrar essa dívida da Cersei. E se acontecer o que acontece no Festim dos Corvos, Cersei, ela decide não pagar mais a dívida que eles têm com o Banco de Ferro de Bravos, e daí ela começa a ter grandes problemas com eles. Na série isso também pode acontecer. A gente viu um pouco daquele personagem que faz o representante do banco agindo ali com os Stannis. Eles sempre resolvem apoiar outro rei para tomar o castelo do rei que está em dívida e esse novo rei pagar a dívida que existe com o banco. Então eles podem de repente querer apoiar Daenerys para tomar o trono e pagar o que é devido ao banco. Isso vai trazer grandes problemas a Cersei, porque o banco pode de repente cortar qualquer novo empréstimo a Cersei. Eles também podem cortar comércio, fazer com que as cidades não queiram mais comerciar com Porto Real, podem fazer um embargo financeiro ali, que vai complicar mais ainda a vida de Cersei, porque se ela não pode comerciar por terra, por conta dos Tyrell, ela também não vai poder comerciar pelo mar, ela vai começar a ter muitos problemas dentro da cidade por conta desse embargo do Banco de Ferro. E o Banco de Ferro pode realmente financiar a Daenerys, fornecer mercenários, exércitos e tudo mais, para aumentar ainda mais essa força dela. Então a situação de Cersei está bem complicada, e complica ainda mais quando a gente pensa no seu último inimigo, que é o povo de Porto Real. O povo com certeza vai estar puto com a Cersei. A Cersei destruiu o templo de Baelor, que era a grande construção que representava a fé ali na cidade, era algo milenar. Ela também matou o Alto Pardal, que por pior que fosse, ele conseguia manter a população calma, ele conseguia apaziguar as coisas por conta da fé. E ele tinha um grande apelo, as pessoas gostavam dele. Então ela matou ele, destruindo o templo e acabando com a grande representação da fé. E a fé era que fazia as pessoas se manterem na linha. Então com certeza vai ter um caos muito grande, ela não vai conseguir domar a cidade, ela vai ter grandes problemas, até eu acredito, para controlar o seu próprio exército, como a patrulha da cidade. Como esse pessoal vai conseguir lidar com as revoltas e também com a revolta contra a própria Cersei. E agora ela e Jaime estão naquele ponto ali, no meio de todo esse caos. Jaime, de certa forma, ele está preso ali agora, porque vai ser muito difícil ele sair ali da cidade e conseguir escapar de toda essa tragédia que a Cersei montou. E como eu já falei, é bem provável que a gente veja nessa temporada bem a Cersei do quarto livro, que é uma Cersei que ela conseguiu o que queria, que era ter o poder, mas ela se mostra totalmente incompetente. Ela se cerca de bajuladores, ela monta um pequeno conselho que é totalmente incapaz, e ela começa a tomar várias e várias decisões que são malucas, que são sem medir as consequências. Então isso também vai fazer com que o Jaime a odeie mais e vai aumentar ainda mais a tensão entre os dois. E é aí que a gente vai falar da teoria da Cersei nos livros, que é um ponto bem interessante, que é maior do que a teoria dela na série. Nos livros, a profecia da Cersei é bem parecida com a profecia da série, exceto por um ponto que não é mencionado na série. A velha, no entanto, não havia terminado para ela. O ouro deve ser suas coroas e suas mortalhas, disse ela. E quando suas lágrimas te afogarem, o Valonqar deve envolver as mãos sobre sua garganta pálida e sufocá-la até a morte. Essa parte da teoria da Cersei não foi falada na série, mas com certeza vai ter uma continuidade nos livros. E talvez o resultado disso nos livros também seja o mesmo resultado disso na série, mesmo não tendo sido abordado. Valonqar em Alto Valeriano significa irmão mais jovem, mas não é claro se é irmão da pessoa, ou irmão, ou qualquer irmão. E também não é claro se é irmão ou irmã, não tem um gênero claro. Então existe um mundo de possibilidades para quem seria o Valonqar da Cersei. Nos livros, a Cersei enlouquece com a possibilidade de Tyrion ser o Valonqar e a Margaery a rainha que vai destruí-la. O Tyrion é o irmão mais novo e ela sempre o tratou mal, então ele tinha todos os motivos para querer matá-la. Mas novamente, como ser Tyrion seria uma possibilidade muito fácil, os fãs começam a especular que há outras possibilidades. Como não fica claro se o Valonqar é o irmão de Cersei, podendo ser qualquer irmão,
Então a gente pode considerar qualquer irmão mais novo que exista no mundo. Então uma das possibilidades pode ser Daenerys. Daenerys é uma irmã mais nova, né? Ela é a filha mais nova do Aerys. E ela também tem todos os motivos para matar a Cersei. Outra possibilidade que também tem um grande potencial é a Arya. A Arya é uma irmã mais nova e ela também tem todos os motivos para matar a Cersei e seria bem emblemático ela fazer isso porque ela odeia a Cersei desde a primeira temporada. Foi um dos primeiros nomes que ela colocou na lista e a gente sabe que ela está planejando ir atrás dos Lannisters. No final do seu quadro na sexta temporada, ela dá um sorriso para Jaime, meio que indicando que de repente eles são os próximos, né? Ela tá com outro rosto e ela fica olhando e sorrindo para Jaime. Então isso aí meio que pode ter sido um sinal de que os próximos são eles. Havia uma outra possibilidade que era o Sandor Clegane, o cão. Ele também é um irmão mais novo e havia toda aquela teoria do Clegane Bowl. O que seria o Clegane Bowl? Acreditava-se que iria ter um julgamento por combate da Cersei e ela escolheria o Montanha e a Fé escolheria o cão. Já que ele estava ali envolvido com o Septon Meribald e tal, o cão iria vencer o Montanha e seria o responsável pela morte da Cersei. Mas no caso, essa possibilidade agora não existe mais, pelo menos na série. Nos livros, ainda há essa possibilidade, mas na minha opinião isso não vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer igualzinho aconteceu na série. Se for para acontecer, talvez realmente o cão mate o Montanha, mas aí a Cersei explode tudo lá novamente. Eu acho que essa explosão do templo vai acontecer. Então eu acho que toda a teoria do Clegane Bowl deve ser descartada. Mas a minha possibilidade favorita é o Jaime Lannister. O Jaime, ele é irmão mais novo da Cersei. Ele nasceu poucos segundos depois da Cersei, segurando no seu tornozelo. Então é uma coisa bem emblemática os dois. Eles são muito unidos desde criança, já nasceram um agarrado ao outro. E no final dessa sexta temporada, a gente viu que o clima entre eles não vai ficar bom e vai começar a se parecer mais com o clima que eles têm no livro. A partir do quarto livro, a relação da Jaime e da Cersei fica muito conturbada, eles começam a não se dar mais bem, tanto que no livro o Jaime abandonou completamente a Cersei e a sorte dela. Nos livros também, a raiva do Jaime vai ser muito maior do que a que está sendo explorada na série, porque o Jaime se manteve fiel a Cersei toda a vida, enquanto a Cersei dos livros ela deu para todo mundo. Ela ficou com toda a guarda real, ficou com os primos, ficou com todo mundo do lado da corte. Então, o Jaime descobrindo isso nos livros, somado com essa tragédia do Templo de Baelor e com outras coisas que ele está com raiva dela, cria um cenário ideal para esse fim catastrófico dos dois. Nos livros também muitas vezes é falado que o Jaime e a Cersei vieram ao mundo juntos e eles devem deixar o mundo juntos. Também tem a questão do Jaime ser regicida, e seria também emblemático que ele novamente matasse um rei, matasse uma rainha e se transformasse novamente num regicida, além de um fratricida, né? Alguém que mata um irmão. Também poderia acontecer o fato da Cersei fazer uma tragédia maior que envolvesse toda Porto Real e o Jaime, para impedir novamente uma tragédia feita ele fez com a Aerys, também matasse a Cersei. E no livro fica claro de que vai ser enforcando. Então ele com sua mão dourada enforcando a Cersei seria totalmente emblemático, né, tal. Contudo, o Martin fez uma declaração ano passado falando sobre a profecia da Cersei e eu achei essa declaração muito interessante. A profecia é um elemento básico na fantasia, mas é algo complicado. Você quer brincar com a noção de que as profecias se tornarão verdade, mas tem que ser de uma maneira inesperada. Você quer ser imprevisível. É preciso olhar para as profecias com cuidado e olhar para as palavras vazias. Mag Ahran faz a Cersei uma profecia, mas a Cersei poderia fazer algum esforço para evitar esses acontecimentos? Ouvindo essa declaração do Martin, será que a gente está prevendo o certo? Ele deixa claro que ele quer ser inesperado, que ele quer fazer algo que ninguém adivinhe. Ele até dá um exemplo lá de Shakespeare nessa declaração, na declaração completa. E ele fala um termo interessante que é olhar para as palavras vazias. Então, quais são as palavras vazias da profecia da Cersei? Será que a gente está prestando atenção demais ao nome Valokar, ao fato de que ela vai ser enforcada? Será que a gente está dando atenção demais a esses pontos e está deixando passar alguma coisa? Se você tem alguma teoria, se você de repente conseguir pegar aí no ar o que é que o Martin está querendo dizer, mande um comentário, escreva aí embaixo, que isso pode gerar um vídeo aqui para o canal. Então galera, por hoje é só. Esse foi o vídeo aí falando da Cersei e de todas as teorias que envolvem o seu fim trágico. Não deixem aí de curtir, compartilhar, comentar e assinar o canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!